Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Muito bom dia, queridos amigos e amigas, nossas ouvintes aqui da nossa rádio 98.7 FM. A onda que chega ao seu coração, muito bom dia. Estamos aqui nesse sábado para mais um programa muito gostoso com vocês. Programa Conversa de Torcedor, aquele papo gostoso sobre coisas do futebol. Estou aqui com meus queridos amigos Rafael Cabral e Geraldo Rodrigues, o rei das carrapetas, o homem que sabe tudo, de tudo. Não é mole, o homem é um técnico extraordinário. Meus amigos, nesse sábado aqui, em que celebramos mais um belíssimo dia, dia santificado, do nosso querido Pai amado, que nos dá tantas satisfações, eu trago para vocês uma informação que muitos de vocês, principalmente aqueles que torcem, né, pelo Flamengo, devem estar se perguntando aí por que alguns clubes, né, contratam jogadores, por que alguns clubes no futebol brasileiro fazem, né, contratações não tão extraordinárias assim, não tão fantásticas, mas fazem contratações e o Flamengo cisca aqui, cisca ali, cisca acolá, né? E não faz contratação nenhuma. Na realidade, o Flamengo fez 3 contratações. 3 contratações nessa janela atual. Contratamos o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que estava emprestado e o Flamengo contratou em definitivo. Contratamos o Gerson, meio-campista, que já foi jogador do Flamengo, e o Flamengo contratou também o Rossi, goleiro do Boca Juniors, que deve vir agora no meio do ano para o Flamengo, um pré-contrato assinado já, e as condições totalmente estabelecidas. Então, 3 jogadores de excelente nível, né, um nível extraordinário, 3 jogadores que poderiam estar até mesmo jogando nas suas seleções, né? Ayrton Lucas é um lateral esquerdo espetacular, poderia estar jogando na seleção brasileira. O Gerson nem se fala, né? Foi um dos principais jogadores do Olympique Marseille, até hoje é cultuado, a camisa dele vende muito na França. Disseram que o Gerson fracassou no Olympique. Não fracassou no Olympique coisíssima nenhuma, muito pelo contrário. O técnico não gostava do posicionamento do Gerson e o Gerson acabou batendo de frente com o técnico e o técnico resolveu afastá-lo. Mas era um jogador muito útil ao Olympique. E o goleiro Diego Rossi, considerado um dos melhores da Argentina, né? Atualmente emprestado ao mundo árabe, né? Numa birra do Boca Juniors com o Flamengo, e parece que não está numa fase muito boa lá no mundo árabe, até está na reserva, né? Mas que é um goleiro que o Boca Juniors lamenta ter perdido, não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida. Os outros jogadores, meus amigos, contratar jogador meia-boca, como se diz na gíria do futebol, isso é muito normal. O Flamengo podia ter contratado mais de 10, meia-boca, mas não é isso que o Flamengo quer. Um clube com uma folha de pagamento altíssima, como é o Flamengo, né? Uma folha de pagamento de quase 20 milhões de reais por mês. Não é qualquer jogador que vai entrar ali. Então, prefere-se contratar jogadores que tenham um nível técnico realmente elevado. E não é fácil você contratar isso no meio do futebol. São muitos milhões de euros, né? São muitos milhões de dólares, quando o time não vende em euro, vende em dólar. Então é complicado. O Flamengo precisa de contratações cirúrgicas para suprir a falta de um meio-campista, tipo um cabeça de área, que pode até ser o Uribe, estão falando muito no Uribe, né? Não sei se vem, o América do México está em cima dele também. E fala-se no lateral direito, já que o lateral direito Varela vive convocado pela seleção uruguaia, atualmente está convocado pela seleção uruguaia.
Mateuzinho sofreu aquela contusão de ruptura da tíbia, e então o Flamengo precisa de um lateral direito, fala-se no Preciado, né? Não sei se vem, mas não é um jogador barato, é um jogador que é um bom jogador, joga um futebol bastante apreciável. Então, os jogadores, né, não são fáceis de serem conseguidos. Fala-se no Ângelo, mas o Ângelo, o Flamengo tem jogadores para aquela posição, temos aí o Matheus Gonçalves, temos o Matheus França. Aliás, diga-se, fazendo uma ressalva aqui, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro Sub-20. É líder do Campeonato Brasileiro Sub-20. Até hoje, 4 rodadas, o Flamengo tem 3 vitórias e 1 derrota. E a derrota que teve para o Corinthians, que foi na primeira rodada, jogou com um time praticamente alternativo, porque os principais jogadores estavam no elenco principal. Quando o Flamengo devolveu esses meninos para a base jogar os campeonatos, jogar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Fluminense e o Botafogo, e agora, sábado é hoje. Na quinta-feira venceu o Bragantino. E vai jogar agora na quinta partida contra o Ceará. É turno único o Campeonato Brasileiro Sub-20. Classificam-se 4 de cada chave, chave A e chave B. 10 na chave A, 10 na chave B. Então, meus amigos, nós temos jogadores, o Flamengo tem jogador para suprir essa posição do Ângelo. Gastar 72 milhões numa promessa que não sabe se vai vingar. Nós temos aí meninos que já vingaram, já são grandes jogadores. Matheus França ainda não jogou na posição dele mesmo, né? Mas pode ser até um substituto para o Arrascaeta, né? Temos aí o Matheus Gonçalves, que pode ser um substituto para o Everton Ribeiro. Quando não, você pode fazer um reserva do outro. Por exemplo, o Everton Ribeiro reserva do Arrascaeta, ou o Arrascaeta reserva do Everton Ribeiro, um entrando no segundo tempo, que são 2 meias de alta qualidade. Você tem várias opções no elenco que você pode, então, fazer escolhas acertadas. Basta você ter condições para isso, treinar, né? Treinar para ver o que você pode fazer de melhor ali. Então, não precisa gastar 72 milhões no Ângelo. Então, essas contratações, esses posicionamentos, né, que muita gente, inclusive, joga como fake news, porque é muito fácil você dizer que o Flamengo está atrás, por exemplo, esse atacante do Vasco, o Pedro Raul. O Flamengo nunca teve em cima dele, e o empresário dele dizia que o Flamengo estava buscando informações do Pedro Raul. O Flamengo nunca teve em cima do Pedro Raul. E o Vasco, então, com essa informação, correu e contratou o Pedro Raul. Mas o Flamengo nunca esteve. Então, muitas fake news, muitas invenções que o Flamengo estava atrás desse jogador, daquele jogador, para elevar o preço e fazer com que o jogador ganhe notoriedade no mercado. Isso é muito comum no meio do futebol. Precisa ter muito cuidado com isso. O Flamengo não está em cima de... São poucos os jogadores que o Flamengo efetivamente busca contratar. Poucos. Não é essa quantidade que estão anunciando aí, não. Meus amigos, não vou me estender muito mais no meu bom dia de hoje. Vamos chamar nosso grande amigo, parceiro, Rafael Cabral. Muito bom dia, Rafa. Muito bom dia, Alberto. Bom dia, amigos do Conversa de Torcedor, amigos e amigas. Agora o áudio está muito bem, né? Depois aí de uma semana aí de recuperações aqui para tentar conseguir estabelecer o áudio bem legal, porque na semana passada não deu certo de entrar aí ao vivo, mas estamos juntos aqui agora. Agora estamos aí firmes e fortes aí, né? Sem alguma coisa que vai prejudicar, né? Tomara que alguma coisa que prejudique não aconteça aqui no meu áudio aqui. Mas vamos lá. Meus amigos, hoje tem aí a seleção brasileira, né? Para vocês, amigos ouvintes da Rádio NSC que estão nos acompanhando. Mais uma vez, dando um bom dia para todo mundo, né? Só para eu falar aqui para vocês. Subir a seleção brasileira hoje, né? O Brasil enfrentará contra o Marrocos hoje às 7 horas. E temos aí o retrospecto das duas equipes, e que a seleção de Marrocos perdeu em 5 jogos consecutivos, né? Ganhou 8 em casa, ganhou 8 jogos em casa, e que não perde em casa
a 14 jogos, a seleção marroquina, né? E o Brasil tem uma sequência de 27 jogos, ou melhor, tem sequência de vitórias de 3 jogos como visitante e não perdeu nenhum jogo dos últimos 27 fora. E o Marrocos não conseguiu marcar nos últimos 3 jogos. Inclusive, tem todo o negócio aqui do jogo de Marrocos contra o Brasil, né? Que a seleção de Marrocos aí, a seleção marroquina tendo aí a grande festa por conta da 4ª colocação, e o Brasil com a reformulação, né? A reformulação toda da última Copa. E olha quem vai usar o camisa 10. Olha quem vai usar o camisa 10 da seleção brasileira nesse jogo contra a equipe do Marrocos. É o Rodrigo. Ele mesmo, o Rodrigo, que perdeu o pênalti no jogo contra a Croácia nos pênaltis, que nos eliminou na Copa do Mundo, vai vestir a camisa 10 de Pelé. Olha só isso, hein? Olha só. E o Vini Júnior fica com a camisa 11, né? E que seria o Vini Júnior para colocar a camisa 10 e não para o Rodrigo, né? Que o Vini Júnior é um bom jogador, um baita de um jogador e que ele possa usar a camisa 10 da seleção e não o Rodrigo. Então, né, é a ordem do treinador, né? É da seleção brasileira, né? Fazer o quê, né? Então, Rodrigo, que usa a camisa 10 de Pelé, que aí sabe muito bem disso. Mas hoje teremos o jogo lá no IBN Batuta, no estádio de Tanger, lá em Tanger, no norte de Marrocos. Teremos aí esse jogo por mais de 60 mil pagantes, né? 60 mil pagantes para esse jogo de hoje, à noite. E pela escalação que a seleção brasileira teve nas últimas partidas, para não demorar tanto da minha conversa, do meu bom dia, sobre o detalhe também em que vai ter aí o Rony como titular da seleção brasileira, né? O Rony que pode ser titular da seleção brasileira na vaga do jogador Yuri Alberto na frente, né? Então, temos aí o Ederson no gol, o Emerson Royal, o Militão e Ibanhas na zaga da seleção brasileira e Alex Telles no meio de campo. Temos também o Andrei no meio de campo, o Andrei Santos, além também do jogador, deixa eu ver aqui, tem jogadores que são convocados na seleção brasileira. Então, temos aqui Casemiro, melhor dizendo, o Andrei e Lucas Paquetá na frente, que seja aqui na seleção brasileira. O Vitor Roque na frente como centroavante, pelas pontas, Rodrigo e Vini Júnior, para fazer isso aí. Então, vamos ver o que vai acontecer hoje, né, sob o comando do interino, né, o Ramon Menezes, esperando aí que a seleção brasileira possa ter um novo treinador. Será que vai ser o italiano Carlo Ancelotti, ou Alberto? Não sei ainda não, hein? Tem outros treinadores aí pro meio do caminho que possam ser treinadores da seleção brasileira, mas tem uma indefinição no seu Edinaldo que, olha, vou te contar, hein, seu Edinaldo? Dá uma indefinição aí de treinador que vou te contar, hein, Alberto? É mole não, rapaz. O homem tá em dúvida ainda, não sabe se vai ser o Jorge Jesus. Acredito que o Jorge Jesus não seja. Mas estão falando muito no Ancelotti para comandar aí a seleção brasileira. E é um nome bastante respeitável no mundo do futebol, né? O Ancelotti foi campeão onde esteve. Inclusive, atualmente chegou ao título mundial com o Real Madrid, né? Nesse torneio agora em fevereiro, enfim, então sim, é um nome. Conquistou aí, o Roberto, só para te interromper, conquistou aí 6 títulos de Liga dos Campeões. Isso. E 2 como jogador e 4 como treinador. Exatamente. Né? 6 títulos, eu acho que o maior vencedor da Liga dos Campeões em termos de títulos aí como jogador e treinador, por exemplo. É verdade. Eu recebi essa turma, eu vou te contar, rapaz, essa turma não tem como inventar coisa mais engraçada. Eu recebi uma informação muito engraçada, que o Flamengo está no pote 1 da Libertadores, pote 1 da Copa do Brasil. O Fluminense está no pote 2 da Libertadores, no pote 1 da Copa do Brasil. O Botafogo está no pote 1 da Sul-Americana, no pote 2 da Copa do Brasil. O Vasco está com pote de sorvete e controle remoto.
Eu vou te contar, rapaz. Essa turma é muito engenhosa. Pode uma coisa dessa? Não pode, né? Meus amigos, vamos então chamar aqui o hino do Tricolor das Laranjeiras. Tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Esse é o hino do Fluminense, um hino muito bonito, né? Eu sempre ressalto aqui nos nossos papos aqui de torcedor, a beleza dos hinos dos times cariocas, são muito bonitos realmente. Meu amigo Rafa, Fluminense que hoje é considerado o time que joga o melhor futebol do Brasil, né? E não é o melhor elenco do Brasil, mas é um time que joga o melhor futebol do Brasil, com um futebol envolvente, né? Com jogadores que se dedicam ao máximo, jogam pelo seu técnico, Fernando Diniz. Mas temos aí uma coisa, né, Rafa? O Marcelo já faz um mês aí que foi anunciado, praticamente, né? Um mês. E até agora não estreou no Fluminense, né, Rafa? Tá todo mundo aí curioso, né? Quando é que o Marcelo vai estrear, né? Uma estreia muito aguardada, né? Pela reestreia dele. Só para um detalhe muito importante aí, para falar do Marcelo, que ele teve na quarta-feira, inclusive, na quinta-feira de manhã, né, no treinamento do Fluminense, treinando com o time e tudo mais, né? E além também de visitar a equipe sub-9 do Fluminense, a garotada tirou foto com ele e tudo mais. Isso é um reconhecimento tão grande depois de muito tempo fora, né? Que acaba aí representando do máximo de um ídolo que é o Marcelo. Sobre esse detalhe também do Marcelo também, que é importante, também que está fazendo as marcas de publicidade com a marca do Fluminense também no Maracanã ontem, que foi lá no Maracanã, inclusive, por conta de comercialização e tal. E aí o jogador que está sendo muito aguardado pela torcida do Fluminense. Diga-se de passagem, porque o detalhe mais importante aí, Alberto, em que simplesmente que o Marcelo é um grande reforço para essa temporada. Um importante é um grande reforço. Que a gente tem aqui o sorteio da Libertadores da América, dia 27. Então eu até estou pensando aqui, Alberto, para fazer aqui uma live aqui do YouTube do Conversa de Torcedor, o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América e da Sul-Americana. Aí eu vou tentar falar contigo nessa semana. Ou amanhã, por exemplo, eu vou tentar falar para a gente combinar, para a gente fazer isso. Então, meus amigos, já vamos tentar fazer isso na programação especial aqui no canal de YouTube para fazer isso. Mas é outro papo. Falando aqui, terminando a conversa sobre Marcelo, e que o Marcelo deve estrear, não sei, ele tá ainda fora de forma, não sei, que ele pode estrear na Libertadores da América, não sei, mas é um grande reforço, além de outros jogadores. E também um detalhe importantíssimo, em que o David Braz teve que sair mais cedo do treino por conta da sua esposa, que não estava se sentindo bem, mas não é problema para esses dois jogos, não, né? E o jogo que vai acontecer no dia 1º, no próximo sábado, às 8h30, que eu não sei ainda que a FED fez aí para a mudança. Eu não sei se é a estreia na Libertadores da América, no dia 4, né? Dia 4 de abril vai começar a Libertadores, né? Temos aí a fase de grupos da Copa Libertadores e também o jogo da volta, dia 9, no domingo, às 6 da tarde. Então vamos ver o que vai acontecer isso, né? Do caso do Fluminense, né? Do Marcelo estreando pelo time do Fluminense, reestreando, melhor dizendo, aí no Fluminense, e tendo aí essa reestreia tão aguardada pelo torcedor do Fluminense, que o Marcelo, que ficou durante 16 anos fora do Brasil, e agora voltando ao Brasil, tentando conseguir buscar o seu espaço. E o Alexandre tá bem, hein? O Alexandre tá bem na lateral esquerda, então se cuida aí, Marcelo, porque o Alexandre vai puxar o teu tapete aí na lateral esquerda, que eu vou te contar, que tá jogando bolão aí o Alexandre, hein, o Alberto? Você acredita que ele jogue na lateral esquerda, quando ele estiver pronto, já readaptado, aquela coisa toda? Sim, ou que ele jogue no meio-campo? Ou que ele jogue no meio-campo, Rafa? Não, ainda tem que estar em forma ainda, Marcelo. Ainda tá nos treinamentos, tá treinando, sim, mas o Alexander tem um bom aproveitamento por isso, mas
né, sem dúvida nenhuma, com a chegada do Marcelo, o Alexandre está fazendo um bom trabalho na lateral esquerda. Volante de origem, sim, lógico. Mas o Alexandre fez uns bons jogos aí com a camisa do Fluminense, né, de jogos passados. Então, tendo aí o espaldo do treinador, né, o menino que possa, né, atingir a quantidade de jogos e tendo a capacidade de jogo que ele tem, com o toque de bola, fazendo o jogo correr e também ajudando na marcação, que isso é muito importante. Tendo essa posição, parece que o Rafa sumiu aí, né? Rafa estava falando aí sobre sobre a posição do Marcelo, né? E eu fiz uma pergunta a ele se ele achava que o Marcelo poderia jogar no meio-campo ou se jogar na lateral esquerda, quando tivesse já adaptado, em forma, aquela coisa toda. É uma dúvida, né? Porque o Fluminense tem o André, que agora é um jogador da seleção brasileira, né? O Martinelli, o Ganso, né? E você botar o Marcelo ali, né? Fazendo ali um quarto homem de meio campo, né? Para não mexer nesses três, você pensaria na frente, né? Você pensaria aí no John Arias, no Cano. Talvez tivesse que fazer um ataque somente com esses dois homens, né? E o Fluminense é um time muito, a gente chama um time muito azeitadinho, né? Um time muito certinho com relação aos seus jogadores do time principal, do time titular. E, evidentemente, que como o elenco do Fluminense não é tão poderoso, né, e capacitado dessa forma, evidentemente que quando se machuca um, é complicado você ter a reposição no mesmo nível. Meu amigo Rafa, eu estava comentando aqui nessa sua ausência aqui, rapidamente, nessa sua rápida ausência, que se o Marcelo, né, for usado no meio-campo, você vai ter que, para você manter, por exemplo, um time com Martinelli, com o André, com o Ganso, né? Time que já está bem azeitadinho, como a gente chama, você teria que mexer em alguém na frente, quer dizer, deixar um ataque somente com o Cano e com o John Arias, né? E o Fluminense é um time muito azeitadinho, e o Fluminense joga num 4-3-3 já tradicional. Para você botar o Marcelo ali, né, sem mexer na estrutura, você teria que tirar o Alexandre. Mas você já falou, e falou muito bem, por sinal, concordo plenamente, que o Alexandre vem jogando futebol muito agradável, né, Rafa? Para você tirar o garoto, para botar o veterano Marcelo, é meio complicado, né? É outro jogo, né? Ainda bem que o Zoom parou, que eu tava vendo aqui, esse agora é a internet aqui, não, é o Zoom que parou, que terminou aqui já das transmissões. Graças a Deus isso aí, porque na semana passada foi fogo. Mas, graças a Deus que não aconteceu, porque o áudio tá tudo bem, tá tudo lindo aqui. Mas, Alberto, só para falar aqui para você, em que o Fluminense, né, o Alexandre já tinha visto aí, com o Marcelo é outro jogo, sabe? Outro jogo que tendo de uma forma cadenciada, além também do Felipe Luiz no Flamengo, inclusive, que chegou no Flamengo de uma forma, né, meteórica, né, do Flamengo, né, com o jogo que ele tem. E isso acaba representando também do jogador, do time, de uma outra maneira. Né, de uma outra maneira. Eu não sei se da mesma forma de outra maneira. Mas o jogador Alexandre está ganhando muitas oportunidades no Fluminense pela forma de jogo, né? Porque ele foi lançado pelo Fernando Diniz, né, no ano passado para jogar no Fluminense e fazendo jogos importantes. Isso é o mais importante, isso, Roberto, o mais importante isso, sabendo que, principalmente daquilo que é representar desse nível, né, dos jogadores e tal, mas o Alexandre tá jogando muito bem isso. E o Marcelo, que vai reestrear, lógico, em breve, que tá aí treinando, tem de uma outra maneira, que são muito diferentes. Então,
o Fernando Diniz tem que tomar muito cuidado com essa forma de jogo do Fluminense, né? Porque o Marcelo tem uma maneira diferente, porque o Marcelo é um jogador que vai muito à linha de fundo, né? Que vai à linha de fundo, com certeza, buscando o jogo. E o Alexander, tendo aí uma volante de origem, que eu repito para você, mas também tem uma forte marcação, né, para ajudar a defesa. Então, tem coisas que são as diferentes. São iguais? Não. Que são diferentes isso aí. Então, tem que tomar cuidado o Fernando Diniz dessa formatação do time, principalmente na lateral esquerda, porque o Marcelo vai estrear, lógico, mas vamos ver o que vai acontecer isso aí, dessa preparação do Fluminense para essa temporada de 2023, Alberto. É isso aí, meu amigo Rafa. Meus amigos, são 11 horas e 26 minutos, você está aqui no programa Conversa de Torcedor, comigo, Alberto Baide, com o Rafael Cabral, nosso querido amigo Geraldo Rodrigues nas Carrapetas, aqui na nossa 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. Você nos ouve pelo YouTube, inclusive faça a sua inscrição, se você não é inscrito, deixe o seu like, né? Ative esse sininho que você vê aí embaixo da nossa imagem, tem um botãozinho vermelhinho escrito inscreva-se, faça a sua inscrição, é de graça, é só clicar lá e pronto, você já está inscrito, né? Você também pode ativar o sininho para que o YouTube o comunique, né, das nossas transmissões. Enfim, meu amigo, minha amiga, essa ajuda que você nos dá é fundamental, muito importante para o crescimento do programa aqui na plataforma. E você também nos ouve pela rádio NSC, 98.7 FM, o dial. Você também nos ouve pela web no mundo inteiro em www.radionsc.com, além das redes sociais, Facebook, Instagram. Você também compartilha conosco o programa Conversa de Torcedor. Querido amigo, querida amiga, o programa é feito para você, esse papo gostoso, né? Papo de torcedor mesmo. E curta a programação da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, uma programação cheia de atrativos, com dicas, com orientações, informações, né? Com atividades culturais, com informativos de dicas até para boa vida. Enfim, programas feitos para o seu deleite, meu amigo, minha amiga. Não deixe de curtir os diversos comunicadores aqui da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Não deixe também de curtir no YouTube o Rafael com o Conversa de Torcedor Notícias, sempre às terças e quintas, né? As lives de pós-jogo que o Rafa faz no Conversa de Torcedor no YouTube. É muito importante, não deixe de curtir isso. O Rafa faz um trabalho muito legal, né? Aqui no YouTube com o Conversa de Torcedor também. Meus amigos, vamos às coisas do Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Um hino lindo do Flamengo, né? Muito bonito. O hino dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro são hinos muito bonitos, hinos maravilhosos, cheios de alegria e retratam a beleza do futebol dessa cidade, que é uma cidade com 4 grandes times que suscitam muita paixão no país inteiro, não somente no Rio de Janeiro. Os clubes do Rio e São Paulo são clubes amados no país inteiro, né? Os do Rio de Janeiro, então, nem se fala. Mas, meu amigo Rafa, o Gabigol está fazendo uma recuperação muscular, né? Foi detectado que ele está um pouquinho cheio, né? Um pouquinho cheinho, um pouquinho troncudinho, e é preciso fazer uma adaptação, né, muscular para que ele não sinta, já que é um jogador de alto rendimento, não sinta problemas
com relação à parte muscular, né? E ele não foi a campo ontem e hoje também, né? Agora na parte da manhã, nesse sábado, fazendo essa recuperação, essa adaptação muscular. Alguns jogadores do Flamengo, né, que estão procurando alcançar a sua melhor forma, como Marinho, como Cebolinha, né, estão... O Marinho não quer sair do Flamengo, embora tenha proposta de outros clubes, mas ele não quer sair, ele quer recuperar a forma dele no Flamengo e mostrar ao Flamengo que ele é capaz de desenvolver um futebol fantástico, inclusive recuperando um pouco daquela forma de rei da América, né, que ele foi considerado rei da América. E o Cebolinha, que vem sendo um coringa excelente, ocupando inclusive ala direita, às vezes até ala esquerda, embora a posição melhor para o Cebolinha seja realmente aquela ala esquerda, onde futuramente jogará o Bruno Henrique, quando estiver em plena forma. Mas, meu amigo Rafa, você acha que o Gabigol pode ser uma preocupação para esse jogo aí do dia 1º de abril contra o Fluminense, meu amigo Rafa? Olha, uma preocupação não, né? É uma arma muito importante, né? Muito pelo contrário, né? É uma coisa que a gente está... Eu vejo as coisas do Flamengo, inclusive, que o Gabigol, que possa ser um cara que é de extrema importância, né? Não é uma preocupação, não. É de uma alta importância de você ter um jogador como ele, e que o jogador que é um cara importante, que faz gols com a camisa do Flamengo, que tem aí, que é o 10º artilheiro da história do Flamengo, inclusive, que está no top 10 dos artilheiros do Flamengo na história. Então, certamente aí o que o Gabigol está tendo um equilíbrio muscular para acioná-lo no jogo, sendo importante na partida, né? De outros jogadores também, que tendo aí situações de lesão, até você falar do Marinho também, que não folgou, treinou, que é um cara, simplesmente, isso se chama-se profissional, se chama-se profissionalismo, um cara que possa trabalhar, que não folgou e está treinando aí de uma forma louvável, né, para os interesses do clube, né, uma coisa satisfatória para o torcedor ver o jogador que está se dedicando cada vez mais, e o Marinho está aí se dedicando aí. E terminando aí essa situação do Gabigol no comentário, que pode ser um jogador mais importante. E sobre isso aí, tô vendo aqui agora, do 365 Scores, agora, sobre isso, sobre essa situação que eu vou falar aqui agora para vocês, me chegou até agora aqui, a notícia do 365 Scores sobre do Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, que deu uma entrevista sobre a possibilidade de Vitor Pereira ser demitido, que não ganha o Carioca. Falou o seguinte: foi contratado para a temporada inteira, falando sobre isso. E ele, falando sobre isso, o Vitor Pereira, que não tem agradado a torcida, né, do Flamengo nessa temporada, e o Marcos Braz falou sobre isso, afirmando que em entrevista com a imprensa, que o treinador do Flamengo foi contratado para a temporada inteira. E aí, com essa pressão do torcedor, com essa pressão da torcida, que vai continuar na pressão, não há dúvida disso, e há continuar nessa pressão toda com dirigentes aí. E eu posso falar para você, dizer para você que caso seja campeão estadual, o Vitor Pereira não continue por causa da pressão que tem aí da torcida do Flamengo com o dirigente do Flamengo. Porque o dirigente do clube de futebol, pelo má planejamento que tem aí no Flamengo, que eu digo para você, pelo má planejamento que fez durante esse início de temporada do ano, e que eu do falando de Marcos Braz, estão sendo pressionados também pelas gestões internas do Flamengo, né? Seja de opositores ou de situação, enfim. E aí vai se tornar de uma pressão inteira. E também
Teve essa semana aí de um baixo assinado pela volta do Jorge Jesus, que olha de uma pressão imensa. Já está com quase 35 mil abaixo assinados, 35 mil assinaturas pelo retorno do JJ. Aí você tem que entender que é a torcida que faz a diferença, né? Que a torcida do Flamengo que tá aí chateada e com razão, porque não tá vendo que o time não tá indo bem, então e por isso que está acontecendo. É uma bagunça, não é uma bagunça total, né? Sobre também da barração da equipe do UOL também que aconteceu, sobre do fato do I6 do Ninho do Urubu que aconteceu, da informação, inclusive. E sobre o detalhe, para eu finalizar sobre isso. Sobre essa barração da equipe do UOL, que todo mundo foi. Né, acho que eu não sei se hoje o UOL foi barrado mais uma vez aí. Teve treino nesse sábado, mas não sei se foi barrado mais uma vez o UOL, né, na reportagem. Mas eu falo para vocês, eu nem defendo aqui o Flamengo por causa da barração e nem o UOL por conta das informações aí. Eu nem defendo um e nem de outro. Melhor dizendo aqui. Mas cada um tem as suas consequências daquilo que fala, né? Daquilo que diz, sabe? Porque se você disse que tem um problema ali e que você não passou a notícia, ou melhor dizendo, se você não checar a notícia, melhor dizendo, e informar para o torcedor, aí fica complicado, entendeu? Esse é o mais complicado, porque você já visto aí de notícias de colegas também, que também, infelizmente, sofreu as consequências por conta das fake news também. De não apurar, gente, tem que checar a informação que está acontecendo, tentar apurar a informação se é verdadeira ou não, ligar para o envolvido e checar o negócio. E aí a torcida fica revoltada, certo? Isso é uma coisa... assim, a barração da galera do UOL não é legal. E nem não defendo, eu repito para você, Alberto Baggio, geral, não defendo a equipe do UOL pela barração que o Flamengo teve com a equipe, e nem o UOL por conta da notícia. Só isso. Mas cada um tem as suas consequências, e principalmente daquilo que diz e daquilo que tem atitudes. Essa é o meu detalhe por isso. Então, esse é um detalhe que eu digo para vocês. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque o Flamengo está nessa situação de treinamentos, né, de recuperação, vamos ver o que vai acontecer. E eu digo para você, o Flamengo está muito atrás, né, do Fluminense, principalmente principalmente de física, tática e de concentração, porque o time do Flamengo tem que buscar muito isso, né, no título estadual, né, que para amenizar um pouco esse ano aí de 2023, por conta do má planejamento da diretoria, que não é dúvida nenhuma, porque a torcida está revoltada com a diretoria, né, e os jogadores tentando conseguir correr por ele, né, não é por si próprio, por ele, né, para salvar a pele dele da temporada, né, porque isso, essas são coisas que tudo pode acontecer, né, que clássico é clássico nessa situação, mas o Fluminense é favorito? É favorito de todos os aspectos aqui, né, de jogo, resultados e tal, mas tudo pode acontecer em 180 minutos, hein, Alberto? Será que vai ter uma reviravolta do Flamengo? Sei não, hein, Alberto? É isso aí, Rafa. O negócio é esperar para ver, né? Nós tivemos aí o Vidal sendo multado, né? Depois tendo uma conversa com o Vitor Pereira. Parece que o Vidal está entrando nos eixos aí, porque depois daquela indisciplina dele, né, de ter feito publicações aí nas suas páginas sociais enfatizando a volta para um outro clube chileno e o enquadramento dele pelo Vitor Pereira. Vamos esperar que ele volte realmente em forma e focado em desempenhar o seu melhor pelo clube que o paga, que é o Flamengo, com o qual ele tem contrato. Meus amigos, são 11h40.
Vamos falar das coisas do fogão? Botafogo, campeão desde 1910. Herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser. Vindo do fogão, né? Fogão que tem tentado encontrar um melhor padrão de jogo, né? Para os seus torcedores, né, para o seu investidor máximo, John Textor, e para os seus torcedores. Né? O Botafogo que mantém o seu técnico, né, o português, e que procura efetivamente, com o desenrolar do trabalho, achar um melhor padrão e fazer com isso com que seus torcedores consigam manter aquela alegria padrão, né, que o torcedor do Botafogo sempre teve, embora o Botafogo há muitos anos não apresente um time de excelente qualidade para o seu torcedor. Mas o fato é que nada impede que o Botafogo venha crescer e crescer muito. O Botafogo passou um período muito complicado aí na Copa do Brasil, né? Quase foi desclassificado, mas se recuperou diante do Brasília. E agora, já que está fora aí do Campeonato Carioca, o Botafogo tenta preparar a sua equipe para o desenrolar da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro que vai iniciar-se, né? Mas, meu amigo Rafa, você vê o Botafogo, né, com amplas possibilidades nesse Campeonato Brasileiro, ou o Botafogo vai disputar o Campeonato Brasileiro apenas por disputar, Rafa? Ora, com esse futebol que temos aí, até também até de uma situação que o Paulo César Caju meteu a boca do trombone em cima do Luiz Castro, do Fogão Net que teve aí, que desse jogo coletivo que teve e tal. E se continuar assim, vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Né? Que até o Paulo César Caju falando aí no Fogão Net, que teve a publicação aí depois do jogo contra a Portuguesa, e que vai sofrer com essa situação do Botafogo se não mudar o tipo do padrão de jogo que você tinha falado aí. Do padrão de jogo que você tinha falado aí, melhor dizendo, Roberto. E os jogos, esses 5 jogos que aconteceram aí nesse período, né? Contra o Flamengo, contra o Sergipe, contra o Resende, contra o Brasiliense e agora contra a Portuguesa. Melhor dizendo, em 2 jogos contra a Portuguesa, são 6 jogos, melhor dizendo aí, né? Então, desse principal momento do time do Botafogo que não está nada boa, né, que também o time do Botafogo está, o clube, né, melhor dizendo, está tentando conseguir o efeito suspensivo por conta das suspensões do Chiquinho e do Marçal, que tiveram briga com o Tarcísio Pinheiro Caetano, né, que meteu aí uma cabeçada, né, bateu no nariz do árbitro e chutando aí microfone depois de sair do gramado, pegou 8 jogos de suspensão, depois o Marçal ofendeu o árbitro, pegou 5 jogos, e o Joucai também pegou 2 jogos de suspensão, mas tá livre nesse negócio. Então, o time do Botafogo, meus amigos, é cheio de problemas no sistema, né, dentro e fora de campo, né? Isso que é uma situação que eu tinha falado aqui. Até eu ia falar isso na semana passada e não consegui por conta do áudio que não estava indo bem. Mas eu quero falar aqui. Torcedores botafoguenses que estão acompanhando a gente, não se iludam por conta dos 7-1 que aconteceu contra o Brasiliense dentro do estádio lá em Cariacica na Copa do Brasil. O time do Botafogo jogou bem. Tá jogando bem, o jogo pelo placar de 7-1, o Tiquinho Soares fez gol pra caramba, o time do Botafogo jogou bem. Não se iludam com isso, não se iludam. Passamos pelo Brasiliense na Copa do Brasil, jogou muito mal contra o Sergipe.
jogou mal contra o Botafogo, jogou mal contra o Flamengo e Portuguesa do Campeonato Estadual. Aí fica complicada a situação. Então, tem que ter uma mudança de postura do treinador, e se não conquistar a Taça Rio, aí a batata do Luiz Castro vai assar ainda mais. Que o João Textor tem que agir de uma maneira que pode ser mudada. Também o do César Melo tem olhado a situação do Botafogo, então tem aí a situação de momento que o Botafogo precisa, né? Porque tem jogadores bons, mas não está conseguindo ter esse efeito tático no campo. Então, isso acaba representando um meio de um desgaste, de uma desmotivação, não sei. Eu não tô lá por causa... Eu não tô lá, eu só tô comentando só. Mas tem que ter uma mudança para o Botafogo para ter uma reação aí no campeonato, e acaba representando dentro do Botafogo de coisas aí, de uma forma de jogo, uma formatação ideal de jogo para a equipe do time do Botafogo. Essa é o ideal, uma formatação ideal por isso. Então vamos esperar o que vai acontecer contra a Portuguesa nessa segunda-feira, se vai mudar a situação ou o Botafogo vai ser eliminado. Assim, tomara que não esteja nessa situação de eliminação. Pô, ser derrotado pela Portuguesa de novo no Raulinho de Oliveira, aí o botafoguense vai reclamar com o João Textor. Lógico que o torcedor do Botafogo não tem essa paciência toda, porque o torcedor do futebol quer tipo prato feito, sabe? Não é tipo médio ou longo prazo, quer já para agora. É tipo prato feito, cara. É tipo PF de final de semana. Não adianta você pegar um saco de arroz, saco de feijão, que quer fazer feijoada, pô, já quer o prato feito já, né, Alberto? É esse que o Botafogo tem que resolver isso aí, ou vai continuar nessa situação aí, Alberto Baggio? É isso aí, meu amigo Rafa. Meus amigos, temos aí em breve estaremos começando o Campeonato Brasileiro, né? Mas temos aí já, na quarta-feira, teremos aí o sorteio, né? Dos potes na Copa do Brasil. Lembrando a você, meu amigo, minha amiga, antes da gente entrar no Vasco, que o pote 1 tem Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba. E o pote 2, Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC e Ituano, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá do Pará. Esses aí são os potes, né? Vamos ter o sorteio e a Copa do Brasil, uma Copa milionária que pode render 90 milhões, né? 90 milhões para quem vier do grupo 3, né? E 91, quase 100 milhões para quem vier desde a primeira fase. Então, meus amigos, é muito importante que os clubes se atentem a isso, porque a premiação realmente é de primeiríssima qualidade e qualquer um vai fazer a festa, né? Além do prestígio de ser campeão da Copa do Brasil, com o valor, né, da premiação. Mas, meus amigos, vamos às coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói de português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa... Esse é o hino do Vascão, né? O clube muito amado, clube muito querido pela torcida do Brasil inteiro, né? O Vasco que criou essa história, essa identificação, né? Nos estados do Nordeste, do Norte, né? do Centro-Oeste, do Sul, enfim, o Brasil inteiro, Clube do Rio de Janeiro. Eu, por uma série de fatores, tive a oportunidade de andar, não todo, mas quase todo esse país gigante, amado, chamado Brasil, e posso dizer para vocês que os clubes do Rio de Janeiro são muito queridos
em todos os lugares, né? Em todos os setores, em todos os quadrantes desse imenso país, desse país continental que é o Brasil, que é o nosso Brasil. Então, o Vasco da Gama, né? O Vascão, que perdeu do Flamengo, né? Perdeu a sua classificação e agora vai disputar, né, o Campeonato Brasileiro, treinando. O Vasco também está fora da Copa do Brasil. E o Vasco da Gama prepara a equipe com seu técnico Barbieri para enfrentar os jogos aí do Campeonato Brasileiro. Evidentemente que a 777 Partners não está nada satisfeito com aquilo que viu na equipe Cruz Maltina durante esse período, né? Afinal de contas, os investidores da 777 Partners não estão preocupados com o Vasco da Gama. Estão preocupados com o retorno dos seus investimentos. Essa que é a verdade. SAF é isso. Está preocupado coisíssima nenhuma com o clube. Quem se preocupa com o clube são os torcedores. A SAF está preocupada em recuperar seu investimento. Mas o Vasco da Gama procura jogadores para encorpar o elenco e preparar o time melhor para o Campeonato Brasileiro. Meu amigo Rafa, você acha que o Lucas Braga pode vir para o Vasco, meu amigo? É um custo baixo, né, de contratações, porque eu também lembrando do jornal O Dia, em que o Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, diretor de futebol, né? Sim. Que tá fazendo esse baixo custo, né? Antes do Campeonato Brasileiro, porque não vai contratar jogadores em alto custo, né? Por causa de dinheiro, de grana, né? Então, caso que não tenha as contratações a tempo de contratar jogadores aí, seja aí de baixo custo, né, para conseguir contratar jogadores, aí não vai ter esse tipo de contratações para esse primeiro momento do Campeonato Brasileiro. Porque já teve uma situação, já no Jornal O Dia tem uma informação de que foi gasto 110 milhões em contratações, né, né, de contratações no Vasco da Gama. E uma delas nessa semana, duas foram nessa semana, o Vasco fez uma sondagem pelo Ferreirinha do Grêmio, que não sendo muito aproveitado pelo treinador Renato Portaluppi no Grêmio, né? Já tinha entrado várias vezes com a camisa do Grêmio. E o Campuzano, jogador colombiano, que já teve passagem para a seleção colombiana, está no futebol turco, né? No Giresunspor da Turquia, emprestado, né? Ele é de empréstimo aí, né? Tá jogando por empréstimo aí. Ele é jogador do Boca Juniors, emprestado à equipe turca, que eu já falei. Então, vendo essas características dos jogadores aí que possam ser vistas, do jogador do time do Vasco da Gama, desse jogador, Campuzano, e que possa se encaixar bem do treinador, encaixar essa estatística do treinador Maurício Barbieri, essa formação tática, melhor dizendo aí. Então, certamente o Vasco está procurando, né, tá ativo no mercado, o Paulo Brax está à frente de tudo isso aí, o Abel Braga também. Então, né, a torcida do Vasco quer contratações, né? Mas tem jovens que podem chegar na equipe do Vasco e mostrar seu serviço. Por exemplo, a dupla de jogadores de artilheiros da Copa São Paulo, que já tinha falado aqui, o Ryan e o GB. O GB e Ryan, que são jogadores muito bons no ataque do Vasco, que podem ser muito útil, né? Porque Pedro Raul também, que tá perdendo muito gol também, né? Diga-se de passagem, Pedro Raul perdendo gol, né, durante os jogos. A Copa do Brasil, perdeu o pênalti que eliminou o Vasco da Gama na Copa do Brasil na semana passada, contra a equipe do Flamengo também. Uma coisa que o torcedor do Vasco está muito bravo com essa situação. Está faltando muitos gols do Pedro Raul por conta disso. Essa é a realidade. Tô achando café aqui,
Tá achando café aqui no estúdio aqui, rapaz? Aqui no meu estúdio tá achando café aqui, que já estão quase meio-dia aqui. Brincadeira não. Mas só detalhando aqui rapidamente do jogo do Vasco, de contratações, é possível sim de contratar, mas tem que ser pontual nas contratações para essa temporada, porque senão, se trazer um perna de pau para essa temporada aí, não dá jeito. E último detalhe, ponto. Nenê, decidido aí na situação do Nenê, não vai ser renovado o contrato do Nenê. Então, o contrato dele vai ser no final de abril. Então, o Nenê está muito próximo de pendurar suas chuteiras. Então, pode ser que na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Nenê possa se despedir dos gramados com a camisa do Vasco da Gama, né? Que ele tem aí 204 jogos com a camisa do Vasco da Gama da história, né? Que é o 5º jogador do século XXI que tem essa história do Vasco da Gama e também, né, de conquistas também pelo Vasco da Gama e com certeza sendo o ídolo da torcida do Vasco, também de referência para os jovens que estão chegando ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Alberto Baide. É isso aí, meu querido. Meus amigos, estamos caminhando para o final do programa. Rapidamente, Rafa, suas despedidas aí do programa desse sábado. Tá chegando ao final do programa aí que eu tô vendo o horário. Então, vamos ver o jogo do Brasil hoje, contra a equipe do Marrocos hoje, o desempenho do Brasil. O Ramon Menezes que vai colocar garotos, né? A maioria garotos para jogar. E o Vitor Roque pode ser o jogador mais jovem da seleção brasileira, ultrapassando aí o Ronaldo. Vamos ver o Vitor Roque jogando bola aí do Atlético do Paraná, que tá sendo especulado em outros dos times europeus. Então vamos ver o jogo de hoje entre Brasil e Marrocos no estádio IBN Batouta, em Tanja, né? 19h, que nós vamos acompanhar. E acompanhando o futebol do Rio de Janeiro nessa decisão do campeonato da dupla Fla-Flu e também as informações do Botafogo, que joga na segunda, e também do Vasco da Gama, né, com as grandes informações aí. Gente, muito obrigado a todos, felicidades. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. A produção está falando que hoje é aniversário aí do meu cunhado, né? Amanhã, né? Amanhã é aniversário do meu cunhado, rapaz. O meu cunhado, o Leandro, né? O Leandro, né? O Leandro, né? Ô, Rafael. Um grande abraço pro Leandro aí. Ô, Rafael. Um grande abraço para você. Oi. E ontem foi aniversário do nosso grande amigo e visionário desportista Alberto Baide. Não tem a vinheta do parabéns, não? Não, porque a gente fica tão emocionado que não tem nem palavras para falar uma coisa tão grandiosa como essa. Mas um parabéns caía bem, isso, você Geraldo. falou bem. Puxa, não tem vinheta do parabéns, não, Geraldo? Não, cara, olha, realmente... Que isso. Mas parabéns, Alberto. E parabéns para você. Tá bom, Alberto? Muitas felicidades para você. E também pro Leandro, que amanhã faz aniversário, que é torcedor do Fluminense. Parabéns, tá bom? E também, e lembrando aí do meu pai, que seria aniversário hoje dele também, e que era torcedor do Fluminense também. Tá bom? Não estando meu horário, já tá quase terminando o programa também, quase estando o horário aqui. Grande abraço a todos, felicidades, e até a próxima semana com o nosso Conversa do Torcedor, aqui na nossa rádio, Nosso Senhor de Copacabana, com vocês. Valeu, galera, fique com Deus. Valeu, Geraldo, Alberto, até semana que vem. Valeu, galera. É isso aí, Rafa, meus amigos, fiquem agora com a Hora do Ângelus. Uma semana maravilhosa a todos, obrigado pelo desejo de um feliz aniversário, foi ontem, e estaremos, se Deus quiser, no próximo sábado aqui para mais um programa Conversa de Torcedor. Grande abraço, felicidade a todos, uma semana maravilhosa, fiquem todos com Deus.